seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai dessas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações, essa energia, receba o nosso agradecimento sincero pelo dia de hoje, pelas muitas providências em nossas vidas, pelo muito, Senhor, que temos colhido do Teu amor. E que mais uma vez nesta noite, todos nós, possamos estar unidos, pensamento e vontade, no objetivo maior de mais aprender para melhor servir. Que estejamos todos, Senhor, sob a Tua custódia. Permita que os Teus mensageiros possam nos orientar, nos esclarecer, nos proteger, para que estejamos realmente, Senhor, à Tua disposição. Ilumine o nosso íntimo, a nossa mente, o nosso entendimento, para que os Teus ensinamentos e a Tua vontade prevaleçam em nossa vida. Permita que os Teus mensageiros possam se fazer presente nos diversos setores desta casa, nos diversos setores da nossa vida, e que possamos, Senhor, oferecer a todos eles também o nosso carinho mais sincero, te rogando por toda essa comunidade, por todos os irmãos que estão na rua, por todos os trabalhadores, Jesus, por todos os vigilantes, é que te rogamos a permissão para iniciarmos a tarefa, oferecendo ainda os recursos de mais alto em Teu nome, para os irmãos que estão à distância em prece, para aqueles que aqui gostariam de estar e que não puderam, aqueles que sabemos internados, aqueles que voltam o pensamento a esta casa, que todos sintam e percebam a Tua ajuda, a ajuda dos Teus mensageiros. Fique conosco, ensina-nos, ó Senhor, a estar contigo, hoje, agora e sempre. Tem alguém que eu não conheça, que eu não tenha cumprimentado? Acho que não, né? Bernadette, Salomé, sejam bem-vindas. O estudo é com participação. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala conosco para reconciliar com o adversário, enquanto nós estamos a caminho com ele. Mas não é problema, porque nós não temos adversário. Nós somos uma gracinha, né, gente?
nós amamos todo mundo, nós entendemos, nós estamos semeando flores na estrada de todos. Não é verdade? Onde nós não podemos semear, nós sabemos soprar. Não é assim que nós estamos? É o nosso futuro e é a nossa luta. Porque, na verdade, os nossos verdadeiros adversários estão onde? Dentro de nós, né? O nosso verdadeiro adversário é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o pessimismo. Não vamos aceitar, gente. Seja no cenário político, seja no cenário social, afetivo, material, o que for, nada de pessimismo, porque é um adversário terrível. É um adversário que nos nocauteia sem que nós percebamos. Não vamos dar essa vitória para esse adversário. Nada de pessimismo, nada de lamentação, porque são adversários cruéis e que tomam forma, vida, endurece na nossa vida e nos arranham muito. E depois não adianta o outro tentar tirar, porque é nosso, é nossa construção. E quando Jesus fala reconciliar com o adversário, nós sempre pensamos em alguém que nos feriu, ou em alguém que eu feri. Mas Jesus está sempre falando mais ao nosso coração, mais intimamente. É claro que nós ainda temos algumas dificuldades, sim. Mas acreditamos nós que, conhecedores da lição do Evangelho, empenhados na lição de acertar, nós já estamos o quê? Empenhados também em não ferir. Não é? Em não ferir e não deixar ser feridos. Vocês acompanharam? Porque o outro só me fere se eu permitir. Se eu der a ele esse poder. Nossa, mas doeu muito. Sim, você não é de pedra, você não é de ferro. Mas não deu valor a mais. Vamos analisar, vamos administrar. Assim como nós precisamos de administrar a nossa empresa física, aqui dentro também é uma empresa. Uma empresa que vale mais que ouro, mais que diamante. A empresa mais valiosa que nós temos são as nossas construções. E esse patrimônio, ninguém pode mexer. É a nossa riqueza maior. Então, não vamos deixar que nenhuma outra circunstância, outra situação, tire o brilho que nós estamos lutando para construir. Mesmo que pareça momentos difíceis, mesmo que pareça que é um obstáculo maior do que a nossa força, não é. Pode parecer no primeiro momento, porque nós fragilizamos. Nós ainda não temos aquela gestão segura, firme. Mas no segundo momento que nós começamos a raciocinar, a força volta. Já perceberam? Você pode até balançar um pouquinho, mas na hora que nós reagimos, nós fortalecemos novamente. Por isso é importante essa reação, porque o campo modifica imediatamente. O campo do pessimista, o campo do reclamador, é cheio de tropeços. É um campo pesado. Não vai iluminá-lo e nem ampará-lo. Que dirá amparar o outro? Por que aquela irmã que foi lá no Clarencio pedir para vir amparar a família, ela tinha 304 horas, lá no livro Nosso Lar. 304 horas de auxílio ao próximo. Ela pede para vir amparar os familiares dela. O Clarencio não aceita, fala, não, você não está em condições. Resumindo, todos os lugares que você foi colocada, você não deu conta. Você achou pesado, você entristeceu, você chorou, você achou difícil. Não parece com a gente, porque nós não somos assim. Porém, ele não aceitou. E ela ficou chateada, naturalmente. Foi porque ela tinha 304 horas? Só? Foi? Hã? Toda situação que ela enfrentava, ela achava que era o quê? Um adversário. Porque normalmente,
Toda dificuldade nós levamos pelo campo pessoal. E muitas vezes não tem nada de pessoal. É de uma circunstância, de uma situação. E nós tomamos como pessoal. Tá contra mim. Coitadinho de mim. Ai, ai, ai. E choramos, lamentamos. Porque estamos fracos. Então, quem é que dá valor ao adversário? Nós mesmos. Por isso que Jesus nos clareia. Filomena, presta atenção, minha filha. Enquanto você está na terra, aproveite todas as possibilidades. Tudo que está à sua volta, seja um curso, seja um familiar, seja um vizinho, seja oportunidade do que for, aproveite. Por quê? Estar preso é muito triste. Nós vamos ver o Judas, como que ele fala, como que ele demonstra o estado dele de prisão, sentindo o carinho de Maria, a mãe de Jesus, mas ao mesmo tempo ele fala, que é isso, você não sabe quem que eu fui? Eu fui uma pessoa cruel lá na terra. Ele fala da situação dele, eu trouxe um pedacinho para a gente ver. Em contrapartida, nós vamos ver a mãe do André Luiz, que o André Luiz via as amantes do pai como adversárias, como pessoas doentes, mas no sentido negativo, não no sentido de tratá-las. A mãe olha e fala, são nossas irmãs doentes, eu vou ajudá-las. Ah, mas é porque a mãe do André Luiz? Não, a mãe do André Luiz mora dentro de nós. Quanto servicinho você já dá conta de fazer que o outro dentro da sua casa olha e fala assim, menina, como é que você deu conta? Eu achei que você não ia dar conta. Mas você fala, não, eu quis, eu determinei, eu quero vencer. Não é assim? Então não é só a mãe do André Luiz que tem recurso, porque ela está aproveitando a caminhada. Não, eu vou lá é agora. Eu vou reencarnar agora, porque nós conseguimos amparar o nosso irmão. Ele vai voltar e eu vou junto. Porque se eu perder esse momento, pode levar séculos. Pode levar séculos. Eu não vou ter esse momento novamente, e aí? Nós não temos vários corações, vários irmãos que nós queremos socorrer? Que a gente pensa assim, nossa, se o fulano estivesse aqui hoje, eu não vi balãozinho de ninguém. Se fulano estivesse escutando aqui hoje, ele ia mudar. Ele ia ficar mais forte. Às vezes a gente não pensa assim? Não, nós temos muita gente que nós queremos ajudar. Tem muitos corações ligados à nossa vida e que contam com a nossa fortaleza, com a nossa ajuda. Se você bambeia, quantos bambeiam? Não é assim? Vocês viram? Como que é? Então vamos lá. Olha lá nos adversários. Pode passar, por favor. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Possível. O que ele quer falar com isso? Dentro da sua possibilidade. Misericórdia quero, sacrifício não. Agora, o reclamador, ele encontra possibilidades? Não. O aluno é difícil, a colega atrapalha, o chefe não paga, o chefe só sobrecarrega, o marido é exigente, a esposa é exigente. Quando nós temos o hábito, eu estou falando hábito, gente, mas na verdade é um vício, de ver a parte difícil, esses são adversários difíceis que a gente precisa reconciliar e vencer. Tudo agarra. A parede está suja, o chão sujou, o tempo fechou, o dinheiro não deu. É insuportável, às vezes, dialogar. Porque não tem nada que você mostre que aquele coração consegue ver possibilidades. Concordam? E Jesus é claro, reconciliai-vos o mais depressa possível. É para que você veja o que dá para fazer. Se não dá para fazer o serviço inteiro, peraí, quantos por cento que eu dou conta? Mas quantos por cento eu não quero? Então o meu adversário é o quê? Eu mesma, novamente. Esse raciocínio frio, lógico, nós precisamos habituar a ter.
Porque é um adversário terrível. Você tem 20 alunos na sua sala. 2 põem fogo na sala. Ah, mas sua vida vira um inferno. Não é assim? Você tem 5 filhos. 3 maravilhosos. Os 2 que não estão no patamar que você acha, é um sofrimento. Então, somos nós ou não que temos que arrumar? Ah, mas então o outro que o 2, como é que eu faço? Espera aí. Veja a possibilidade da oração, da energia, da minha condução. Ou nós vamos mudar o que não está na nossa administração. O que não é da nossa administração não é. Por isso é que é possível. Quantas coisas nós até gostaríamos de fazer, mas não é possível, né? Se não é possível, eu preciso aprender a administrar. Caso contrário, o que vira? Adversário. Porque passou a virar um tormento na minha vida. Tá? Você quer falar? Passa a virar um sofrimento. Isso mesmo. Então, ó, reconciliar-os o mais depressa possível. Não perca a oportunidade. O André Luiz falou com a mãe. Mas será possível que a senhora não pode ajudar ele daí? Não. Não posso ajudar daqui. Eu preciso ir. Eu tenho que ir lá. Tudo que eu podia fazer aqui no plano espiritual, eu fiz. Agora é hora de atuar. Aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês, que às vezes a gente não pensa nisso. Será que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, também não viu um momento de possibilidade em nosso favor, por isso que está com a gente? Não é? Dona Antônia recebe aquela asmática, doente, né, que só ia dar trabalho. Ela fala, não, me dá, já tem um cada aqui, eles ajudam a cuidar. Não é assim? Possibilidades, porque se a gente for olhar, nada a gente pega para fazer. Se nós ficarmos presos nas dificuldades, nós não pegamos nada para fazer. E a vida da gente não caminha, tá? E perdemos a caminhada, ó. Enquanto estais a caminho com ele. Porque quando nós vemos essa passagem, a gente sempre pensa em quê? No inimigo que está desencarnado, ou no inimigo que está no plano físico. Gente, não existe inimigo. Por mais que tenha alguém contra nós, Deus é por nós. Eu vou valorizar um. Eu vou valorizar um filho. Enquanto nós temos o Pai e a sua criação a nosso favor. Não desmerecendo o irmão. Vocês acompanharam? Porque se eu não valorizar o dono da obra, aí o que acontece? Eu valorizo aquele que está doente igual eu. Ele que passa a ser meu pai, passa a ser o juiz, mandando na minha vida, determinando, dando ordens. Vocês estão entendendo? Nós podemos colocar essa passagem em qualquer situação que você está passando na vida. Seja ela material, financeira, afetiva, social, psíquica, em qualquer uma. Encaixa aí que eu não vou olhar para você não. Vou olhar para cá. Não é verdade? Porque é verdade. Tá? Olha lá. Enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz vai determinar o quê? Uma sentença. E a sentença eu tenho que cumprir. A partir do momento que eu vejo só dificuldades, eu não dou conta, eu estou fraco, eu não posso, o que eu estou fazendo? Determinando, isso mesmo. Eu estou determinando, se eu estou determinando, eu estou materializando isso. Virou o quê? Um adversário, um juiz, que eu vou ter que seguir. Eu entrei. Ah, mas aí não tem jeito de sair? Não tem. Mas a sua luta vai ser maior. Não tenhamos dúvida. Vou ter que ter mais firmeza. Um esforço que poderia ser de quantos watts aí? 300? Agora vai ter que ser de 500, 600. Não vai ficando mais difícil?
Mais difícil para enfrentar a luta. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, ainda bem que tem ministro, né? Alguém para ajudar, administrar, encontrar a parte boa, encontrar algo que possa abrir a nossa caminhada. Ô, gente, vendo lá no Libertação, livro Libertação, mesmo Gregório, falando Gregório, que ele é o senhor de todo aquele processo, toda aquela região, ele permite que o Gúbio vá sem interferir no processo da Margarida. Quantas coisas aconteceram naquele livro sem que o Gregório tomasse nenhuma atitude. O Gregório estava informado. Vocês sabem que o Gregório estava informado. Informadíssimo. Mas ele fez alguma coisa? Não. Por quê que ele não fez? O que mais, gente? Sim. Quando o Gúbio foi até ele e falou para ele assim: eu só quero que você tenha comigo o compromisso de não interferir. Até que as coisas chegassem a um certo ponto, certo? Nesse momento ele tornou-se o quê? Ministro e não juiz. Ele saiu da posição de juiz. Vocês acompanharam? Ele saiu dessa posição e cumpriu. Olha, um irmão nas regiões inferiores, tido como o ruim. Mas eu posso garantir para vocês que o ruim não é o Gregório. Quem é o ruim? O ruim não é o Gregório, gente. Quem é o ruim? Vocês vão assustar? Hã? Quem é o ruim? Todos os sentimentos estavam alimentando aquela parte. Todos os nossos sentimentos. Você viu que nós somos educados para não dar o choque de uma vez, né? Todos os nossos sentimentos que chegam nessas regiões inferiores e que sustentam esses irmãos. Bom, pode falar? O sentimento sai de quem? De nós. Então quem são os ruins? Nós. Que isso, Filomena? Não, são os desencarnados. Ô, gente, o enfermeiro entra naquela casa, ganha financeiramente para cuidar de um neném, de uma criança pequena, começa a envenenar aquela criança para casar com a viúva, que é jovem e rica. E o pai desencarnado vem tentando defender o rebento. E o ruim é o pai, que está desencarnado, ainda chama o pai de monstro. Esse monstro aí eu conheço. Entenderam? Aí o Gúbio fala com ele assim: monstro? Você tem coragem de chamar de monstro um pai que vem defender o rebento do coração? Será que monstro não é você que entrou nessa casa para fazer um serviço profissional, apropria de tudo que ele construiu e que ele não está importando? Vai casar com a companheira, ele também não está importando, ela é tão livre quanto ele. Mas matar o menino, o enfermeiro é encarnado. Vocês não lembram dessa história, não? Libertação, capítulo 14, né? Vocês estão acompanhando? Então quem que é o verdadeiro adversário, quem é o verdadeiro que segura essa turma toda lá? Não é lá não, né? Somos nós mesmos. As nossas atitudes, a nossa falta de administração interna, que deixamos a coisa ir tomando proporção. Eu quero, eu não posso, eu vou. E aí vai ficando grande. Mas se nós melhorarmos, acabou a alimentação. Acabando a alimentação, ou eles melhoram conosco, que foi esse livro, é o retrato vivo dessa melhora. Todos que estão ali, na posição de cobradores,
de vingadores, todos trazem grandes dores. Grandes dores. E quando essas dores são aliviadas, quando vem a possibilidade de receber um alívio, desmancham. Demonstram o poder que são capazes de operar no outro para o bem. Sim? Exatamente. Ele fala claramente. Ele fala claramente que nós encarnados mantemos um sistema, sabe como é que ele chama? Furto psíquico. Roubo psíquico. Mas somos nós que sustentamos. Então, a hora da gente trocar. Mas enquanto nós formos espíritas pela metade, ou cristãos pela metade, não muda não. Para a gente sentir o amparo, para a gente sentir isso aqui tudo, nós temos que realmente levar isso para a nossa vida. Na honestidade, no critério para viver, no critério para tudo. Para tudo. Pensa, opa, é a vontade do alto? É isso que Jesus quer? Eu estou sendo condizente? Sabe por quê, gente? As pessoas muitas vezes não têm noção do que te pede. E muitas vezes para você, sem graça, sem jeito, a gente pode errar junto. Então, onde nós temos que colocar o critério? Peraí, deixa eu ver se isso pode. Se não, nós embarcamos no errado sem perceber. Isso é todo dia, a toda hora. O que eu estou chamando de errado que precisa desse critério? Vamos ver, vamos pôr no prático. Por exemplo, você me faz uma doação aqui de R$100. Uma doação de R$100, seja de R$100, seja de 1.000, não importa, não adianta nada para o imposto de renda. Mas vamos supor que adiantasse. Aí você me dá, eu te dou o recibo de R$100, a Sandra dá o recibo de R$100. Aí você fala comigo assim, ô Filomena, estou apertado com o imposto de renda, você põe 200? Ah, claro, você me dá todo mês, você me dá R$100, claro. Que é isso? Estou certa? Não. Mas isso pode acontecer? Pode. Não acontece não, tá, gente? Graças a Deus não acontece. Tá? Eu coloquei exatamente porque não acontece. É só para a gente ter como exemplo. Graças a Deus não acontece. Mas é só para vocês verem que é coisa assim muito prática. Que pode acontecer. Graças a Deus nunca aconteceu. Nunca. Mas não poderia. Um pai que me paga aí R$120, paga não, contribui com R$120. Aqui, você me dá um recibo de 150? Porque lá na minha escola, lá no meu serviço, só se for 150 que... Não, mas você vai pagar 150? Não pode acontecer? Pode. Pode falar, Petrina. Ô, Filomena, aí eu estou pensando o seguinte, tentando raciocinar. Como está a situação assim, da espiritualidade nesse momento que passa o Brasil? Como é que tem que ser? A nossa atitude eu já sei, assim, pelas suas orientações, prece, né? E aí de prece, comentário positivo, ser mais assertivo, né? Isso sim. muito difícil para ele. A espiritualidade, ela procura os lugares para trabalhar. Ela trabalha nos gabinetes, ela trabalha na Câmara, no Senado, mas realmente não é fácil, porque é muita treva. Mas, infelizmente, o nosso povo, a maioria, se tiver a oportunidade, ele vai burlar a lei. Infelizmente, o político saiu de onde? Do povo. O político saiu do povo. Nós não podemos falar mal do político, não. Saiu da nossa casa. Entendeu? Então, Petrina, nós temos que ter muita calma. Nós não podemos tomar partido. Hoje mesmo um menino de 9 anos me perguntou assim, Filomena, você gosta do Temer? Eu falei, meu filho, eu não tenho que gostar nem desgostar. Eu tenho que verificar, são os resultados econômicos. Eu tenho que verificar o que está sendo feito, se está dando certo ou se não está dando certo. Uma menina de 9 anos perguntou na hora de ir embora, guria mesmo. Eu não tenho que gostar ou desgostar, eu não tenho que tomar partido. Nós temos que verificar resultados, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Já pensou se eu falo com esse menino? Gosto, não gosto? E eu não tenho que gostar realmente.
Nós temos que querer números. Números econômicos, crescimento, organização. São pessoas falíveis, igual a nós. Igualzinho a nós. Então, se nós não tivermos essa postura no dia a dia, eles é que terão? Eles não terão. Então, Petrina, não adianta falar, o espírita não pode falar de política. Depende do que você fala. Essa resposta que eu dei para ele, veio assim, ó. Falei, não, ele pensou? Se eu falasse que eu gosto, que eu não gosto? Não. Ah, eu quero que o fulano seja preso. Meu filho, você sabe o que é uma cadeia? Você sabe o que é uma cadeia? Ninguém merece uma cadeia. Porque se fosse sair de lá reabilitado, profissionalizado, né, com outra dinâmica de vida, mas não vai. Então, muito cuidado com as colocações. Inclusive, olha, o que as famílias estão criando de adversário, de briga, de confusão por causa do outro. Do outro, que nem está vendo ele. Não quer nem saber. Para quê? Criando problemas que ele não vai conseguir rapidamente. Porque não vai ser no caminho de hoje. Muitas vezes não vai ser no caminho de hoje. Nós nem sabemos se nós conseguiremos resolver o que está aí nos próximos 10 anos. Nós não sabemos. Agora, qual que é a minha parte? Vigiar, cobrar. Entendeu? Saber onde é que nós temos que atuar. Para que a gente possa não entrar em julgamento. Que aí a coisa vai caminhar. Te respondi? Então vamos lá. Passa fazendo favor. Será que lá no plano espiritual tem essas questões políticas? O que vocês acham? No plano espiritual, nosso lar tem corrupção? Hã? Mas já teve? Já teve. Já teve. Foram 20 anos, pouquinho mais, lutando contra a corrupção. Teve ou não teve? Nossa, mas corrupção no nosso lar? É. Corrupção no nosso lar. Mas o governador viu que aqueles habitantes, que aqueles moradores, já tinham condições de dar um passo a mais. Ele fez curso, ele instalou CPIs, né? Ele preparou o povo para o dia que ele falou, acabou. Ligou as baterias da cidade, abriu os calabouços, as celas, teve prisão no nosso lar. Corrupção? Você não conhece a história, não? Então, eu vou contar para quem não conhece a história. O nosso lar, a cidade do nosso lar, é bem perto aqui da terra. Tá? Bem perto. Não vou arriscar a distância, não, mas eu tenho ela aqui em mente. E aí, então, chegou uma época em que lá tomava-se vinho e comia carne. Igualzinho o encarnado aqui. Alimentação tão grosseira quanto daqui. Chegou uma determinada época que o governador de nosso lar falou, já chega. Pelo tanto que nós estamos investindo na população, não era ministério ainda, depois é que passou a ser ministério. Era o quê? Departamentos. Regeneração, esclarecimento, comunicação, né? Com tudo isso, nós já podemos dar um passo à frente. Nós não temos corpo físico. Nós não precisamos dessa alimentação grosseira, né? Quantas pessoas hoje aqui na Terra já não precisam da alimentação grosseira? Ele começou a fazer cursos, boletins, excursões para cortar a carne e cortar o vinho. Você não tinha corpo físico? Como é que eu alimento? Não tem corpo físico, mas tem corpo perispiritual. Igualzinho você está aí, suponho eu que você estará lá. Suponho eu. Por que suponho eu? Porque você pode estar mais bela, tá? Você pode estar mais bela ainda. Ou vai depender de quê? De você. Por isso que eu quis ir no Bela primeiro, né? Porque quem sabe da gente é quem? É só a gente, tá? Quem sabe da gente é só a gente, tá? Hoje em dia tem que mostrar os dois lados, né?
Porque para ser bela, é esse esforço todo que nós estamos fazendo. E que está ao alcance de todos nós. Então, creio eu que nós chegaremos lá melhores. Resultado. Então, se você tem esse corpo, você tem necessidade de comer. Quem está na regeneração, hoje, toma-se sopas, caldos fortes. Ai, que delícia, né? Hã? Algumas frutas também. Mas frutas ainda é menos. No auxílio, caldinho, frutas também. E vai subindo. Comunicação, frutas e sucos. Elevação, sucos. Na união divina, inimaginável. Sabe aquele negócio que a gente faz assim? Veja o fluxo entrando. Presta atenção na sua respiração. Põe a mão na barriga. Estica a barriga, com boa vontade, tá, gente? Estica a barriga e faz. E você vê o fluxo entrando e se alimentando e ficando, estou pronto para mais 24 horas. É isso aí. Na união divina. É difícil? Gente, não sou eu que estou falando. Está lá no livro. Tá? Hã? Livro dos Espíritos também. Que de acordo com a nossa melhora, nós vamos sutilizando a alimentação. Então, eu tenho necessidade de comer. Fechado isso? Aí, então, Petrina, o povo da matemática, sabe, Emílio? Achou que... Que isso? Isso é um absurdo. Cortar nosso torresminho? Cortar nosso torresminho e nosso vinho? Ah, não. E provou por A mais B, fizeram conta, né? Deve ter feito até um algoritmo lá, bacana para provar que precisava de tanto de carboidrato, tanto de proteína animal. E começaram os motins. E chegaram ao ponto, Petrina, de comprar carne clandestinamente nas barreiras magnéticas do nosso lar. Ô, gente, brincadeira, não é? Somos nós mesmos. O que o governador fez? Ligou o alarme, ligou as barreiras e falou, Por que ele pôde fazer isso? O que ele tem? Autoridade moral de quem investiu naqueles irmãos. De quem investiu, de quem conhece. Por quê? Se esses irmãos, olha a prova, se esses irmãos não dessem conta disso, na hora que começasse esse trabalho regenerador, o que ia acontecer com eles? Descer. Eles não desceram. Então é aqui mesmo. O peso perispiritual deles, o peso do corpo, é de acordo com essa região. Não desceram. Então eles podem melhorar. Mandou abrir as celas, teve gente que foi preso e depois fechou toda a comunicação, ligou as barreiras, parou o amparo nas regiões inferiores, parou. Ninguém foi buscar ninguém. Uai, tá todo mundo doente? Ninguém foi buscar ninguém. Porque vocês já imaginaram? Para ter carne dentro do nosso lar, tem que ter o quê? Dentro do nosso lar? Bicho para matar. Bicho para matar. Nós comemos o frango. Quem come o frango? Mas nós não queremos matar o frango. Nós já não queremos mais. Não é verdade? Então, você imagina, dentro do nosso lar, uma colônia de amparo, de socorredores, de realmente falar em amor, matando. O sentimento. Exatamente. Se esse sentimento existe, se eu faço, é porque tem um sentimento por trás. Vocês acompanharam? E aí, então, cortou e eles perceberam quanto felizes eles se tornaram, tirando esse sentimento, tirando esse resquício da Terra. Vocês já notaram como é que é bom desencarnar? Quando... Todo mundo já desencarnou, todo mundo sabe. Quando está doente. Porque vai soltando... Gente, desencarnar é fácil demais. Vai soltando. Então, vai ficando longe
dos laços físicos vão desprendendo. Não tem jeito de ser diferente. Então muda a alimentação, comimento. Não é assim, não? É um sossego, principalmente quando desencarna no hospital. Já abre o olho do lado de lá? No hospital. Né? Já abre o olho lá e... Exatamente. Não. E nem pensa nisso, né? Porque chega lá alguém que você conhece, o enfermeiro, a médica, né? Mesmo que você não conhece, uai, trocou o médico, trocou. Hoje sou eu, viu, que estou aqui. Trocou o enfermeiro, trocou. Hoje sou eu. Que você precisar, você pode me chamar. Até... Exatamente. Ainda elogiamos a qualidade do hospital, né? A qualidade do enfermeiro, do médico. Né? Não que aqui não tenha. Que eu nunca pude reclamar da área. Nunca pude. Mas tem pessoas que, né? Tudo é reclamação mesmo. Então, pode ser a área VIP que não tem jeito. Tá claro, gente? Deu uma ideia? Quem era o adversário lá no nosso lar? O sentimento que não deixava afastar da terra. Vocês acompanharam? Ou seja, eu estou lá, nem era o comer a carne, nem beber o vinho. É o sentimento de achar que está vivo na terra. Vocês entenderam? Eu não quero assumir a minha posição de espírito. Porque a palavra espírito, para muita gente, ainda assusta. Você fala em alma, pessoa, tudo bem. Mas você falou em espírito, né? Como é que é? Até volta, né? Pode falar, Jó, bem alto para o pessoal ouvir. Essa troca? Uhum. É a mesma coisa. Se tem um animal, matou o animal, o quê? Não foi o animal físico está aqui. Mas o animal o quê? Perispiritual. Certo? É a mesma coisa, nós estamos lidando no mundo de matéria. Tá, gente? É um mundo de matéria. É a mesma coisa de pensar como se estivesse aqui. Se você quiser entender, tem que pensar como se estivesse aqui, porque é a verdade. É físico também. A gente fala espiritual ou perispiritual para diferenciar dessa matéria. Mas é tão matéria quanto. Querem tirar a prova? Vocês querem tirar a prova? Não? Vocês já observaram? Hã? Pode fazer uma visitinha no nosso lar essa noite. Mas observa. Eu particularmente gosto muito de fazer isso. Eu não gosto de sair sem saber onde é que eu estou indo, não. Então eu gosto muito de fazer isso. Vou fazer na prece e não vou saindo sem ver, não. Eu vou desdobrando devagarinho, fazendo a oração e percebendo a diferença. Então você vê perfeitamente que seu corpo está ficando pesado e você vai ficando leve. Até entrar em quê? No sono profundo. Todo mundo passa por isso. Nós não olhamos. Mas que todo mundo passa por isso. Tá? Não tem como não passar. Só que a gente não gosta de olhar, né? Vocês querem ver? Quando você está muito cansado, não se entrega ao sono nesse cansaço todo, não. Você nem sabe onde é que você vai. Passa a fazer isso. Não deixa esse cansaço ser seu adversário, não. Relaxa primeiro, descansa, depois você sai. Porque se você sai nesse cansaço, você sai sem muitas vezes nem ver esse caminho que você vai fazer. Então, descansa, relaxa, pensa na respiração, vai fazendo a passagem do evangelho devagarinho. Não precisa nem lembrar de mim, né? Que lembrar de mim é serviço. Vai devagarinho, depois vai. Você está achando? É verdade. Olha lá. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Estaremos, Jesus vai nos prender? Nosso mentor vai nos prender? Não. Mas todos os elementos que nós conjugamos, nós não ficaremos felizes, leves, nós não caminharemos enquanto nós não dermos dinâmica ao elemento que foi incorporado.
Gente, e mudar é sempre uma tarefa a ser começada. Vocês acharam que eu ia falar difícil, né? É sempre uma tarefa que tem que ser iniciada. Tá? Não é difícil. Se eu falar que é difícil, a gente não vai. Não anda. Se eu falar que é difícil, nós vamos agarrar na parte difícil. Tá? Fácil, não há nada na vida que seja fácil. Somente descer que é fácil. Ladeira abaixo, todo mundo empurra. Não é verdade? Passar pela porta larga. Exatamente. Mas se nós quisermos, nós vamos. Tá? E nós estamos juntos. Jesus está chamando, ué. Passa fazendo favor. Olha lá. Aqui, ó, eu vou só ler por causa do horário que eu quero ir lá em Judas. Tá bom? Que nós já comentamos também. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, a mãe do André Luiz, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhes subtraísse a oportunidade de nova reencarnação. Passa, por favor. Eu vou fazer um comentário breve nisso aqui. O pai do André Luiz, o André Luiz, nas regiões inferiores, se ela não atuasse, iria perder a possibilidade. Se ela tiver medo nesse momento, o adversário, medo, é cruel. Passa o momento, passa aquela família que poderia ajudar, passa aqueles corações que estarão presentes na reencarnação e que serão a sustentação. Uai, a título do medo? Vai resolver? Não vai. Passa fazendo favor. Se há dificuldade, a Jesus oferecendo a luz. Vocês viram aqui no slide. Pode ter dificuldade? Pode. Mas a luz está aqui. É só a gente pegar. Olha lá. Pode ter muitas dificuldades, ó. Gente, dificuldades não faltam, problemas não faltam. Mas luz também não. Luz, amparo, socorro. Em todos os setores, em qualquer situação. E essas mulheres, ó, ele é que está tendo as companheiras como adversário, coitado. Ele é que está sofrendo com elas, ela não. O que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Eu irei ao mundo em auxílio de teu pai. Como que eu posso auxiliá-lo sem auxiliar as nossas irmãs? Entender? Ele se entregou a esse juiz. Foi ele que se entregou a esse juiz. Já está determinado. Para ela amparar o companheiro, somente amparando o grupo. Esse é um grande problema para nós. Porque a nossa visão é sempre só focada num lugar. Nós temos que abrir. Nós temos que abrir, equacionar, rascunhar. Senão, olha lá. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. O que adianta, meu filho, eu ficar reclamando para você dessas companheiras? Enaltecendo as dificuldades delas, falando que seu pai não podia ter arrumado essas companheiras, eu acreditava nele, vai adiantar? Coitado, é ele que criou essas dificuldades para ele, né? É indispensável amar, André. Passa, por favor. Gente, quando nós estamos colocando essa posição da mãe do André Luiz, é a posição de amparo e de socorro, mas eu vou voltar no que Jesus falou. Fazer o que é possível. Ela sabia que isso aqui estava nas forças e nas possibilidades dela. Porque há casos que não. Há casos que ela vai ter que deixar para frente. Tá certo? Não é todo caso. Olha a irmã Zenóbia, quanto tempo ela esperou. Irmã Zenóbia não desceu para socorrer Padre Domênico, não. Desceu da seguinte forma. Ela sentou na região inferior
ele com a cabeça no colo dela, foi feito o amparo, vai preparar a reencarnação dele, mas ela não. Outra circunstância. Ele não iria aproveitar a oportunidade como o nosso irmão aqui vai aproveitar. Porque senão fica parecendo que a gente tem que dar uma de herói. Não. É possibilidade. O que é possível fazer? Programa. Escute o alto. Deixe eles te orientar. Fala, Célia. E nesse caso, a mãe de André Luiz era uma pessoa consciente. Consciente. Como essas decisões Aham. para amparar todas essas pessoas. Aham. Agora, no caso contrário, assim, seria determinado o amparo de outra forma, né? Não era com essa consciência, assim, a espiritualidade é que ia tomar a decisão. Isso, exatamente. Eu vou repetir para o pessoal de casa. A Célia está colocando que a nossa irmã, mãe do André Luiz, é um espírito consciente e que ela pôde tomar essas decisões, mas eu vou salientar. Ela não tomou essas decisões sozinha. O espírito harmonizado, ele não toma decisões sozinho. Ele também escuta, ele pesquisa. Ele escuta outras opiniões. Ela fala. Os nossos maiores estão de acordo que a única possibilidade de ampará-lo é que eu vá junto com ele. Por quê? É ela que tem preponderância moral em cima dele. É o campo dela que vai dar a diretriz a ela e a ele e às companheiras e aos companheiros também que estão com elas. Agora, vamos supor que a mãe do André Luiz não tivesse condições. Não é isso que você quer saber? Vamos supor que a mãe do André Luiz fosse aquela chorona que só vê dificuldades. Ah, Laerte, como é que você pode fazer isso comigo? Eu lavava, passava, achava que você era fiel, nunca tive outra pessoa. Como é que você fez isso comigo? Não podia estar nessa condição? Podia, não podia? E aí, o que ia acontecer? Ô, minha filha, vamos te tratar primeiro? Ela vai ter que ser tratada primeiro, coitada. Não é desmerecendo a dor dela, não. Sabe? E outra coisa, muitas vezes a espiritualidade vai falar com ela isso aqui. Esquece ele, cuida de você. O que você pode fazer por ele agora é cuidar de você. Porque um cego não guia o outro. Ela está fazendo por ele, não é porque é o esposo, não. Ah, um irmão. Se não fosse Laerte, o esposo, ela não está fazendo pelo esposo. Ela está fazendo por um irmão. Acompanharam a diferença? Se Laerte estivesse bem, ela iria fazer por outra pessoa que precisasse dela. Já sublimou. Uhum. Tranquilamente. Que é a nossa proposta. Sublimar. Adversários fortíssimos. Por isso que nós estamos aqui. Vocês acompanharam? O que faz mal para nós não é o outro. É o que o outro pensa de nós. O importante é como eu acho. Não tem problema. A pessoa não é obrigada a gostar da gente. Mas até no espiritismo, essa interpretação é nova, não é? O que vai acontecendo? À medida que nós vamos esforçando, sintonizando mais e melhor com o alto, nós vamos também tendo ideias mais amplas. Eu tenho certeza que você hoje, quando você lê o Evangelho lá na sua casa, você tem raciocínios muito maiores, muito mais amplos do que você tinha 2 anos atrás. Eu nem vou pôr 5, 2. As lutas, os esforços para ser pessoas melhores, para pensar coisas melhores, para acertar mais, vai nos dando uma sintonia maior. O entendimento vai ampliando. E aí nós vamos vendo que o adversário não é o outro.
Por que Jesus falou, Pai, perdoa? Porque eles não sabem o que fazem. Jesus olhou aquela multidão e enxergou em vários cegos, leprosos, doentes de todo tipo, que foram curados por ele. No entanto, nenhum ajudou a carregar a cruz. Nenhum foi lá falar com os romanos. Todos tiveram medo também. E Jesus deixou de nos perdoar? Ele nem sentiu ofensa. Porque ele viu o quê? Ele não viu em nós nenhum adversário. Aquilo não era pessoal. Não era contra o Jesus. Mas sim contra o quê? Tudo que ele ensinava. Entenderam? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Coitados. Eu vou embora, eles vão ficar aí com esse pezinho todo. Ainda estamos, né? Como ele sabia disso, né, gente? Olha aí. Te respondi? Mas a nossa hora, olha. Mas eu acho que ainda dá tempo um pouquinho. Você pegando o violão. Ô, gente, essa cena, olha. Quem foi o adversário dele? A princípio, achei que ele seria rei e que ele se livraria. Olha o adversário. Olha, o que eu acho, muitas vezes, é um adversário nosso. Vocês acompanharam? A princípio, eu achei que ele poderia se tornar rei e se livrar. Já imaginou? Que tristeza ver uma pessoa que você ama ser levada à crucificação e padecer todo aquele martírio. Jesus apanhou demais. Ele não aguentou. Ele se partiu ao meio. Não foi? Ele não aguentou de dor. Porque não era isso que ele queria. Não, ele partiu ao meio. Não foi enforcado. Tem relato dele enforcado e tem relato dele partido ao meio. Tá? Tem os dois? É suicídio. Do mesmo jeito é suicídio. Você já imaginou que dor? A cintura. Não, na corda mesmo. Pendurou numa corda. Foi na corda mesmo. Tá? Então, olha só. O que foi a dor? O que foi o adversário? Ele mesmo, que eu acho, as minhas concepções. Quantos também não sofreram com a ida de Judas por pensar assim, nós vimos que ele estava errado, nós não falamos com ele. Os apóstolos mesmo carregaram isso muito tempo. Nós não falamos. Nós ficamos com medo. Víamos ele sempre mexendo e virando e nós não tivemos cuidado de falar com ele. Passa fazendo favor. Pode passar que eu não vai ser essa, não. Oi? Não tenha dúvida. Por isso que a passagem é: faz enquanto é possível. E reconciliai com o vosso adversário enquanto é possível. Porque o adversário pode ser meu ponto de vista. Eu podia dar aquele toque na Célia, mas de repente ela pode ficar chateada comigo? Fulano, ciclano, entendeu? A gente não faz isso? Se a pessoa ficar chateada, fulano, eu vou te falar uma coisa, vou te falar com todo carinho no meu coração, se você ficar chateado, você me desculpa, mas o meu objetivo não é te ferir, não é diferente? É preferível do que a gente ficar, se eu tivesse falado, se eu tivesse, não é? Olha lá, pode falar. De certa forma, ele criou uma estrutura mental que Cristo ia fazer da forma que ele achava. Uhum. Se ele estivesse fazendo com tranquilidade, de estar fazendo assim, eu estou tentando fazer o melhor, talvez ele não tivesse nem sofrido tanto com o resultado. Exato. Vocês acompanharam o que o Alexandre falou? O que o nosso irmão fez? Com todo respeito que nós estamos estudando, se está escrito, porque nós podemos falar. Porque ele está muito na nossa frente já. O que ele fez? Ele foi construindo um mundo dele. Só que
Foi adversário dele. Por quê? Era de acordo com as próprias concepções. Não para o outro realizar, não era para ele realizar. E tanto que ele fala aqui, ó, que ele está sem fé. Olha, se ele acreditasse no Cristo, ele teria fé. Então, também ele não entendeu a essência do ensinamento. Outro adversário. Porque se eu não entendo o que o Evangelho quer falar comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir ajuda. Porque às vezes, Anneli, você pode até estar estudando mais, mas eu continuo estudando com as minhas visões, com as minhas concepções, porque para a gente começar a querer entender ou perceber alguma coisa, nós temos que ir tirando as capas e descascando, sabe, gente? Descascando os pontos de vista. Eu pensava assim, mas eu queria tanto. Não, comecei a pensar igual Jesus. O que Jesus pensa? O que Jesus espera? Como que Jesus faria? Como seria se fosse lá no plano espiritual? Nós temos que começar dessa dinâmica na nossa vida. Senão, nós vamos continuar repetindo o que eu acho. Era o que ele achava. Que Jesus era poderoso e mas era um rei só no físico. Mas Jesus falou, meu reino ainda não é aqui. Mas ele não ouviu. Oi? O mesmo rei dos judeus. Do mesmo jeito que ele não escutou. Aquele que mete a mão no prato comigo, é esse que vai me trair. Ele não ouviu. Por quê? Ele estava no caminho do adversário. Ele estava maquinando, conversando, estava cego. Nas próprias concepções. Em momento algum ele estava envolvido na fé. Na fé, no trabalho. E aí? Tem jeito? Não tem jeito. Mas também não tem jeito, passou. Mas eu vou só voltar nesse adversário e nós vamos passar para frente. Tá bom? Do Judas? É. Vamos voltar nele. Quero
posso ir. Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos as bênçãos desta noite. Agradecemos aos teus mensageiros pelo carinho, pela dedicação, pelos recursos, Senhor, que foram movimentados em favor de todos nós. E que a nossa pequenez, Senhor, não tenha prejudicado essa tarefa, que é tua. Mas, Senhor querido, que nós possamos nos preparar mais e melhor, para que na próxima semana aqui nós estejamos, trazendo algo mais do nosso esforço sincero em favor dessa tarefa. Que possamos todos retornar aos nossos lares, fortalecidos para acertarmos mais. E os nossos irmãos que estão à distância, que neste momento sintam e recebam também o teu amparo, o teu auxílio. Senhor dos senhores, todos aqueles que sabemos enfermos, que possam também ser auxiliados. Te pedimos, Jesus, pelo nosso país, pelos administradores, que os teus mensageiros consigam tocá-los, despertá-los para a honestidade, para o trabalho, para o que for da tua vontade. E ainda, Senhor, que nesta noite todos nós estejamos à tua disposição, que sejamos dignos do trabalho, do estudo, do tratamento, o que for da tua vontade. São com esses pensamentos em forma de prece que humildemente te pedimos, entre em nossa vida, em nossos lares, em todos os setores desta casa, hoje, agora e sempre. Tem passista aí, gente? Que